Mateus capítulo 6, nós vamos ler um versículo apenas. Só abra no capítulo 6 por enquanto. Amém? Quando você faz a sua hora silenciosa, quando você faz o teu momento com Deus, ou a sua meditação devocional, seu quarto de guerra, se é que alguém lembra ou ainda está usando o quarto de guerra, a gente normalmente começa a oração e a gente começa a falar com Deus, e muitas vezes a gente esquece que às vezes saem palavras da nossa boca que são como se fosse uma rotina da oração, mas naqueles momentos a nossa concentração tem que estar ligada, porque tem um Deus que está vendo exatamente o que nós pensamos. Quando você fala, saem palavras da sua boca que às vezes não é o que você está pensando. Às vezes você faz porque você tem que falar, eu tenho que orar, mas você está pensando em outra coisa, em coisas que não estão ali. E o versículo 6 de Mateus 6 diz assim, Mateus 6, versículo 6: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. O teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Quando nós estamos em oração, nós devemos ser fiéis não apenas nas palavras, mas o que a gente pensa tem que estar elevado a Deus. E hoje de manhã o Senhor me falou, escuta, você está falando comigo, mas cadê a tua cabeça? Eu já estava pensando no trabalho, na correria, e o Senhor me fez lembrar desse versículo, porque Deus espera que esse povo que está aqui seja completamente fiel a Ele. E para nós sermos completamente fiéis a Deus, você tem que ser fiel a uma pessoa que você não vê. E desse modo Ele espera que nós sejamos fiéis com as pessoas que nós estamos vendo. Para a gente ser fiel com quem a gente não está vendo, a gente tem que ser puro e sincero nos pensamentos na hora de orar. E Deus está esperando uma igreja pura ao orar. E a pergunta que Ele faz para mim e para você é, onde estão os teus pensamentos quando você vai falar com alguém que você não está vendo? Você fala de sinceridade com Ele, ou aquilo é para depois você no final da semana falar, essa semana eu orei. O versículo diz, e fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto. O nosso Pai Celestial vê tudo o que está passando na nossa mente. Tudo o que está oculto. E Ele espera que eu e você sejamos fiéis. E essa igreja começará a crescer espiritualmente. Quando nós formos fiéis a quem a gente nem está vendo. Com certeza nós seremos fiéis a quem nós estamos vendo. Porque se nós não vemos a Deus e não somos fiéis, e eu vou te falar, isso é outra prova de Deus para os cristãos. Se eu visse a Deus, eu seria fiel. Não. Se você conseguir ser fiel a um Deus que você não vê, você será muito mais fiel com aquela pessoa que está do seu lado. Se você for fiel ao Senhor, você vai ajudar teu irmão. Porque aquele que não ama aquele que está vendo, a Bíblia fala lá em 1 João, se você não ama quem você vê, quanto mais aquele no céu que você não vê. Se a gente não se ama, a gente não está amando a Deus. Se nós não somos fiéis uns aos outros, nós não estamos sendo fiéis a Deus. E o Senhor diz, eu vejo o que está em oculto. E eu quero que os sentimentos dessa igreja sejam fiéis a mim, que eles não veem, mas eles devem crer. Simplesmente pelo fato que eu disse que eu sou. E que você possa meditar nas suas palavras. E começar a orar e buscar a Deus de uma forma diferente. Amém?
O pastor vai distribuir informação, um estudo. Na verdade é um por família, tá? Aí se sobrar eu deixo as crianças, depois as crianças devolvem, tá bom? Essa aqui é a revistinha que eu e ele disputamos. Lembra que ele falou no culto do sábado passado que eu estava vendo uma revistinha e ele foi pegar, eu falei, não deixei você pegar, ele pegou a cor. Ele foi contar para vocês, era essa daqui, ó. E essa revistinha fez muita diferença na minha vida. Deus tem falado muito, tem vivificado a minha vontade de ser 144 mil e retomando os passos que Ele tem pedido, né? Que nós voltemos às veredas antigas. E hoje foi um dia muito corrido para mim. Eu não ia dar conta de digitar tudo isso para passar aqui, mas o Senhor sabia disso, eu é que não sabia. E aí eu falei, Deus, eu vou falar o que hoje? Na ministração do louvor. E aí eu tinha recebido um versículo já há umas 2 semanas, eu fui lá, eu falei, eu tenho que falar isso. É o último versículo que a gente vai ler. Mas parece que ficou tão forte, o Senhor falou, eu queria que você lesse a revista que fala sobre a última parte. Aqui não está tudo, tá? Essa aqui é completa. Eu fiz só a parte que a gente vai ler. E aí eu falei, Senhor, mas se eu começar a ler isso aqui, o povo vai dormir, não vai prestar atenção em nada. Ele falou, manda imprimir. E aí era 5 horas da tarde, eu sempre liguei lá na moça da impressora. Ó, as crianças querem, mas depois eu preciso que vocês me devolvam, tá? Sobrou, quem quiser ler pode, até marido, esposa que estão longe, pode dar, fiquei com medo de não dar. Liguei lá e a moça falou assim, falei, moça, eu preciso que você imprimir 4 folhas para mim em 40 bloquinhos, né? Tem jeito, ela tem pode vir aqui agora, porque, gente, quando Deus quer fazer, é uma coisa incrível, né? E fui, deu certo, e depois o Senhor falou para mim que a intenção principal de vocês terem esse material em mãos é porque se eu for explicar tudo que está escrito, que nós vamos estar lendo, assim, tintim por tintim, isso vira um culto. E meus cultos, você sabe, né? Eu falo 2 horas fácil sobre isso daqui. E como não é um propósito, Deus tem outra mensagem mais importante, ou tão importante quanto, eu vou dar esse material para que vocês estudem em casa. Porque ele está todo cheio de versículos e é algo que vai alimentar o teu coração, o teu desejo de ser 144 mil. O louvor gera tudo em volta dessa palavra. E o Senhor está disponível para mim e para você, para que Ele opere o milagre que Ele se dispôs a fazer, aqueles que estão sedentos para serem irrepreensíveis diante de Deus, do Cordeiro e do mundo. Então nós vamos lendo e o Senhor vai ministrar no teu coração, porque é muito clara a leitura, depois você estuda os versículos na sua casa. Os 144 mil. Na última geração, Deus prova, afinal, que os homens podem observar a lei divina e viver sem transgredir. Traduzindo, existe um povo que vai justificar o Senhor vivendo nessa terra sem cometer pecado. Porque quem transgride a lei, o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Então, se tem um povo que não transgride a lei, significa que esse povo não peca, certo? Deus nada deixa por fazer. Presta bem atenção. Deus nada deixa por fazer. Isso significa o quê? Que não há detalhes que você desconsidere que Deus vai desconsiderar. O detalhe, Deus vai mexer. Sabe o testemunho que eu dei no sábado? Para mim era um detalhe. E Deus falou, não, isso é tudo. Então não há nada. Deus nada deixa por fazer a fim de completar a demonstração desse remanescente, dessa tropa de elite. A única limitação que impõe a Satanás é que não pode matar os santos de Deus. Pode tentá-los, persegui-los e ameaçá-los. E ele faz quanto lhe é permitido, mas fracassa. Não lhe é possível levá-los a pecar.
resistem à prova e Deus põe o seu selo sobre eles. Mediante a última geração de santos, Deus é finalmente reivindicado. Reivindicado é o seguinte, irmãos: quando eu me tornar exatamente como Deus quer que eu me torne, então eu ganho o direito, pelo poder do Espírito Santo, de reivindicar a Deus como Ele sendo o dono absoluto da minha vida. Como eu pratico obras que são da carne, e nós sabemos que esse é Satanás, então não tem como eu reivindicar a Deus como sendo meu dono absoluto. Porque Deus exige 100% de prestação de serviços, e não 99,9%. Mas esse povo aqui, os 144 mil, se tornaram justos e reivindicaram o seu dono, que é o Deus Todo-Poderoso. Por meio deles, derrota a Satanás, ou seja, por meio dos 144 mil, Deus derrota Satanás e ganha a guerra, o pleito. Formam eles uma parte vital do plano divino. Passam por lutas terríveis, combatem contra as potestades invisíveis nos lugares celestiais. Mas puseram a sua confiança no Altíssimo e não serão confundidos. Passaram fome e sede, mas chegará o tempo em que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. A calma é no sentido de tormenta, tá? Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para a fonte das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai. Ao abrirem-se, afinal, as portas do templo celestial, ouvir-se-á uma voz que dirá: somente os 144 mil entram neste lugar. Vida e Ensino, página 65. Pela fé, terão seguido o cordeiro até ali. Penetraram no lugar santo e com ele foram até o Santíssimo. E na eternidade, só os que o seguiram aqui é que o acompanharão ali. Os que seguiram o Cordeiro por toda a tribulação aqui, assim como ele foi atribulado aqui, seguirão com ele ali. O que significa o ali? O lugar santíssimo, o templo do Senhor. Penetrarão no lugar santo e com ele foram até o Santíssimo. E na eternidade, só os que o seguiram aqui é que o acompanharão ali. Serão reis e sacerdotes. Segui-lo-ão até o Santíssimo, onde unicamente pode entrar o sumo sacerdote, Jesus. E nós entraremos com ele, porque nós estamos seguindo o Cordeiro. Estarão na presença imediata de Deus. Você imaginou isso? Estar na presença imediata de Deus? Não, gente. Não dá, né? É primogenitura demais. É uma herança grandiosa demais para trocar por um prato de comida. Não é não? Não só estarão diante do trono de Deus, mas o servirão de dia e de noite no seu templo, mas também se assentarão comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O assunto de maior relevância no universo não é a salvação dos homens. Lembra que eu falei no sábado? Se você está aqui única e exclusivamente procurando a tua salvação em um lugarzinho debaixo de uma sombra de árvore, então você está no propósito errado. Nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor, a ponto de doarmos a nossa vida como um sacrifício santo e agradável a Ele. É essa consciência de amar a Deus e não a minha salvação que me faz abrir mão de todos os deleites da carne e das minhas vontades. O assunto da maior relevância no universo não é a salvação dos homens, por importante que pareça. O essencial é que o nome de Deus seja defendido das falsas acusações feitas por Satanás. Porque Satanás disse que nenhum homem seria capaz de obedecer às leis do Senhor.
Essa foi a primeira guerra universal que aconteceu lá no céu. Vocês lembram que eu contei essa história usando os versículos da Bíblia? E aí nós vamos desfazer as mentiras do diabo. Sendo homens, no sentido de seres humanos, homens e mulheres, desfazer que o diabo é um mentiroso. Porque estamos nós aqui para comprovar que nós podemos guardar todos os mandamentos de Deus. Não só guardar, mas vivenciar cada um das características do caráter de Deus vivenciadas na nossa própria essência. O essencial é que o nome de Deus seja defendido das falsas acusações feitas por Satanás. O conflito se aproxima do fim. Deus está preparando o seu povo para a última grande embate. Satanás também se está preparando. A crise nos espera e decidir-se-á na vida do povo de Deus. Este em nós confia, Deus, como confiou em Jó. E está bem colocada a sua confiança? Deus está perguntando para mim e para você. Ele confia em mim e você assim como ele confiou em Jó. Será que essa confiança em Deus está bem colocada em mim e você? Sim, Senhor, eu te respondo, está bem colocada. Em mim e cada um de vocês. Responde o que para o Senhor nessa noite? Pode confiar em mim, Senhor. Eu vou ser um dos 144 mil que justificarão o teu caráter. E de que tu és um Deus verdadeiro. É admirável o privilégio que nos é concedido de, como povo, justificar o nome de Deus pelo nosso testemunho. Por isso que sábado eu dei 3 características de erros nossos. Estamos roubando o testemunho de Deus. Isso é terrível, irmãos. Porque quando a gente rouba, quando Deus não pode usar a nossa vida como um testemunho, significa que nós não estamos querendo justificar a Deus indo contra as palavras de Satanás, mas nós estamos indo a favor daquilo que ele falou. Justifica a Satanás. Satanás tinha razão. Os homens não podem justificar a Deus, porque a lei é impossível que se cumpra. É maravilhoso que se nos permita testificar em favor dele. Nunca se deve olvidar, no entanto, que esse testemunho é o da vida, não simplesmente das palavras. Não adianta nós ficarmos falando. Mas como eu já disse, se não há uma harmonia entre as nossas palavras e as nossas ações, então nós somos pecadores. E se dissermos que não somos, então somos mentirosos. O Jorginho, na quarta-feira passada, pregou sobre a mentira. Esqueci de comentar isso com vocês no sábado. Mas a maior mentira que nós contamos é nós para consigo. A mentira está relacionada na vertical. Nós mentimos para o Senhor a respeito de quem nós somos e do que nós estamos realmente disponíveis ou dispostos a fazer. Essa é a maior mentira. Porque existe segunda intenção, falta de vontade e roubar do testemunho de Deus. Nele está a vida e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz. Assim foi no caso de Cristo e deve ser em nosso caso. Nossa vida deve ser uma luz como o era a sua, a de Jesus. Transmitir luz ao povo é mais que entregar-lhe um folheto, mãos na obra, panfleto. Entenderam? Porque está todo mundo de mãos atadas? Porque se o que nós ouvimos aqui não é uma realidade dentro das nossas vidas, porque o Senhor quer, o que Ele mais quer é que nossa vida seja um testemunho. As nossas palavras sejam menores do que as nossas ações. Elas devem valer muito mais do que as nossas palavras. Mas pelas circunstâncias da igreja, as palavras eram maiores do que os nossos próprios testemunhos. Não havia harmonia e o diabo usava isso como uma mentira. Ao vivermos, transmitimos luz aos outros. Sem vida, sem viver a luz, nossas palavras ficam isoladas. Mas quando nossa vida se torna luz, nossas palavras são eficazes. É nossa vida que deve testificar em favor de Deus.
Oxalá significa Deus queira que a igreja aprecie o excelso privilégio, maravilhoso, absoluto privilégio que lhes é concedido. A esta igreja está sendo concedido o maior de todos os privilégios, a maior de todas as heranças. E sabe o que nós temos feito? Cuspido nessa herança, trocando por coisas vãs. Eu falei algo intensamente no sábado a respeito da alimentação, que eu disse para vocês que ele é o topo da cadeia. Se aqui despencar, é igual um dominó, cai tudo. Não tem como você não se manter íntegro na sua alimentação, porque é ela que conduz a sua comunhão. Mantém o seu lóbulo frontal ligado diretamente com o Senhor na conexão de ver, ouvir o que o Senhor vai te dizer, porque nós vamos ser guiados pelo Cordeiro. Mas se usamos alimentos que entorpecem a nossa mente, necessariamente todo o resto, todas as áreas das nossas vidas serão desviadas. Mas tem gente que realmente não tem tido problema com a alimentação, tem tido em outras áreas, área sexual, relacionamento de marido com mulher, relacionamento com os filhos. Você tem que se aceitar e tomar uma decisão. O Senhor então está concedendo o maior de todos os privilégios à igreja. Vós sois as minhas testemunhas, diz Deus, diz o Senhor, Isaías 43:10. Não deve haver deuses estranhos entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Oxalá Deus queira que sejamos deveras testemunhas e testifiquemos do que Deus fez por nós. Tudo isso está intimamente relacionado com a obra do dia da expiação. Naquele dia, no dia da expiação, os filhos de Israel, tendo confessado os pecados, ficavam completamente purificados. Haviam sido perdoados e agora o pecado era separado deles. Tornavam-se santos e irrepreensíveis. Fica purificado o acampamento de Israel. Vivemos agora no grande dia real da purificação do santuário. Qual é o dia? Afligindo a minha carne significa fazer o que eu quero ou ir contra totalmente o que eu quero. Isso é afligir, isso é confessar, isso é deixar. Todo pecado deve ser confessado e pela fé ser apresentado a juízo antecipadamente, antes que Jesus venha. Ao passo que o sumo sacerdote entra no Santíssimo, o povo de Deus deve agora achar-se face a face com ele. Deve saber que toda transgressão foi confessada e que não resta mancha alguma do pecado. Confessada e deixada. Provérbios 28:13. Nós falamos como deve ser o verdadeiro arrependimento no sábado. A purificação do santuário celestial depende do povo de Deus na terra. Quão importante é, pois, que seus servos sejam santos e irrepreensíveis. Neles deve ser consumido todo o pecado, a fim de poderem subsistir à vista de um Deus santo e sobreviver, apesar do fogo consumidor. Ouve vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio e o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Amém? Amém. Irmãos, aqui tem estudo para vocês para mais de um mês. Com todos, porque quando você começa a pegar os versículos, aquilo vai desenvolvendo dentro do próprio capítulo. Tarefa de casa. O Senhor mandou entregar na mão de vocês
Porque essa é a proposta da herança de Deus para a vida de cada um que está aqui sentado. Nós vamos começar o louvor. A primeira música fala sobre eu tenho a marca da promessa. E tem uma frase nessa adoração que diz assim, ó. Agora eu fico ali, Deus, vou ficar decorando, quando chegar na hora eu não esqueci. O que aconteceu? Nada pode me impedir. Como é que é? Gente, essa música todo mundo conhece, como é que é? Mas quem vai me impedir se decidido estou? A pergunta é, quem vai te impedir de chegar a ser 144 mil, se decidido você está? Se Deus é por mim, é por cada um de vocês, é por essa igreja, e se Ele é por nós, não tem quem seja contra nós. Auxiliado em harmonia com a minha decisão de abrir mão de todas as coisas que Ele tem pedido, quem vai nos impedir, irmãos? A resposta é, ninguém. Se você declarar a adoração dessa música, que você está decidido, e ninguém vai te impedir, o próximo louvor é de cura. Nós vamos falar que Ele é o Deus do impossível. Então você vai pedir para que Ele cure os teus pecados, as tuas fraquezas, aquilo que agora, nesse momento, é evidente na tua vida que você precisa ser sarado. A terceira música do louvor fala sobre confiarei. Que nem um gigante. Quem está decidido? Eu estou. Então Deus se juntou a mim. Que gigante que vai te derrubar? Que potestade invisível que você está lutando que vai te derrotar? Você vai confiar. E o milagre de Deus, quando fala assim, ó, meu Deus está vindo, Ele não está falando da volta de Jesus. Porque Deus não volta. Quem que volta? Nós estamos falando, meu milagre vai chegar, estou esperando. Meu Deus está vindo para quê? Para realizar o milagre na minha. Qual é o milagre que você tem que pedir hoje? A cura de pecados. Senhor, aquilo que eu já entendi como pecado, eu não volto mais atrás. É uma cura definitiva. Eu vou ser curado dos pecados daqui para frente, os que eu não conheço, que eu vou passar a conhecer e vou deixar também. Daqui para trás, não mais. Então, quando fala, meu Deus está vindo, nesse momento você tem que crer que o Espírito de Cristo vai estar te tocando e te tornando forte o suficiente para não voltar mais atrás. Somente seguir à frente. Depois fala, quando eu te adoro, é aquele louvor que fala assim, ó. Você creu, você declarou que o teu Deus está vindo, aí você vai falar, Senhor, então queima toda a palha que há dentro do meu coração. Vem com o teu fogo e queima. E me deixa como eu tenho que estar até aqui. Hoje eu não saio daqui enquanto eu não me sentir tocada, restaurada e com forças para não pecar mais nas coisas conhecidas. E me revelando a tua vontade para que eu siga nesse caminho de santidade e irrepreensibilidade. E a última música é a tua glória. Porque aí só depois disso tudo você vai poder dizer para Ele, eu viverei, 2 vezes você fala, viverei para a tua glória, Senhor. Só que vocês estão vivendo para a glória de Deus. Então é uma sequência, irmãos, do derramar do Espírito. Se você já errou na primeira sequência, já desandou tudo o teu louvor, vai cantar da boca para fora. Isso não é coisa da minha cabeça. Isso é coisa que eu estou vivendo. Eu não escolhi esses louvores porque eu achei bonitinho, olha que legal. Não tem nada a ver. Isso é poder, é manifestação da presença de Deus, fazendo a igreja dele vitoriosa. Vai ser quem estiver decidido, mente e coração, e tomar posse daquilo que Deus vai fazer hoje. Amém? Então vamos levantar e adorar o Senhor. Ó, vocês estudem esse folhetinho aí, porque se Deus chegar para mim e falar que no sábado à tarde nós vamos estudar ele, e o povo